Nós vamos analisar as mudanças na metodologia de divulgação dos dados da Covid-19 pelo Ministério da Saúde com o ex-ministro Nelson Teich. Boa tarde, ministro. Seja muito bem-vindo aqui à CNN. Muito obrigada por conceder essa entrevista a nós aqui nessa tarde de segunda-feira. Na noite de domingo, ministro, o governo divulgou um boletim para a imprensa com os números de novos dados confirmados, novos casos confirmados e mortes, mas ao atualizar o site, os dados eram outros. O que explicaria essa diferença entre os dados? Como o senhor avalia a mudança feita pelo Ministério na divulgação das informações, agora sem informar o total de casos e mortes no país? E no caso de recontagem, como disse aí o secretário João Gabardo, esse número pode aumentar? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, poder conversar sobre isso. Assim que eu cheguei no Ministério, uma das falas mais importantes que eu tive foi em relação à informação. Isso é uma das razões de eu estar conversando aqui com vocês hoje. Como é que eu vejo o que está acontecendo hoje? A informação, ela não vai deixar de existir. Então, como é que eu vejo a situação hoje? Essa mudança que aconteceu no Ministério, ela vai ter que ser revista. Eu acredito que o Ministério vai rever. Por quê? Porque a gente não consigo imaginar a ideia de ocultar a informação, porque isso é impossível. Isso vem dos estados. Se o Ministério não consolidar, alguém vai consolidar. Então, eu não consigo ver essa situação da desinformação, porque ela vai chegar. A minha preocupação hoje é que é mais uma situação onde a gente vê conflito, a gente vê problema. Então, a gente vê a situação onde vem um número, depois vem outro, a gente vê o CONAS colocando um número ainda diferente desse também. Então, a gente começa a criar uma situação onde você começa a ter uma guerra de números. Então, é mais uma situação polêmica, mais uma situação polarizada. E isso é muito ruim, né? Então, o que eu penso hoje, vendo a situação, desde que eu saí, é que a saúde precisa de uma trégua, a sociedade precisa de uma trégua, o país precisa de uma trégua. Se cada coisa, o que a gente está vendo são situações de mais conflito, mais polarização, mais problema. Em relação ao Ministério da Saúde, eu acredito que ele vai rever a posição. Não falei com o Ministério, estou fora do Ministério hoje, não faço parte do dia a dia do Ministério. Mas uma das coisas que eu vejo em relação ao que aconteceu, a única consequência que eu vejo prática hoje é do Ministério poder ter enfraquecido a sua posição como liderança. Isso é uma coisa que ele tem que resgatar. Porque um dos problemas maiores que você tem hoje em relação à Covid, em relação a tudo, é o problema da informação. E o que eu coloquei no começo, até quando eu comecei no governo, é que a gente tem que criar um grande programa de informação. Isso tem que ser uma meta, isso não é um projeto de governo, é um projeto de Estado. Porque uma das grandes dificuldades de você se adaptar a pandemias como essa é a dificuldade de ter informação, seja da doença, que é uma doença nova, seja da estrutura para tratar. E isso dificulta muito qualquer adaptação, porque é difícil um sistema estar adaptado a uma sobrecarga como essa. Nenhum lugar do mundo está adaptado a uma sobrecarga como essa. A tua forma de se adaptar e de responder é com informação e capacidade de mudar rápido. Informação é fundamental para isso. Então, o que eu acredito que vai acontecer é um reposicionamento. Não acredito, a gente não vai ter uma dificuldade de informação, porque você já tem sites hoje que consolidam a informação, você vê o CONAS lançando um site com informação, você vê o movimento da Câmara, você vê o movimento do TCU. Isso, na verdade, vai realçar a situação. Eu acredito até que a gente comece a ter mais informação, porque a gente realçou muito esse problema da informação. Quero só insistir, ministro, numa pergunta aqui, para o senhor não deixar de responder. Em caso de recontagem, esse número pode aumentar, como disse o ex-secretário João Gabardo? Isso é uma coisa importante. Eu não diria recontagem, eu acho que você rever os números regularmente, isso é muito importante. Não por você achar que tem alguma coisa errada, mas é porque você melhora a qualidade da informação. A gente discutia muito em relação aos números. E existia uma projeção nossa que existia um número adicional de uns 20%. Eu conversava muito com o Anderson sobre isso. Eu vi uma vez um artigo, um comentário que falava em 60%.
eu não acredito que vá haver uma redução do número de casos. Mas aí eu quero colocar um pouco mais sobre a informação em relação à Covid, sobre dados, sobre informação. Para mim, mais importante do que você tentar trabalhar essa coisa do por que aconteceu com a Covid é você trabalhar o sistema inteiro. Essa parte, você tem que mapear as mortes todas. Por quê? Porque isso vai te dar uma ideia do que está acontecendo com o sistema como um todo. Uma discussão que hoje acontece, eu vi isso saindo numa manchete hoje no jornal, que as mortes em domicílio estão aumentando e isso poderia ser uma subnotificação da Covid. O ideal é que a gente não parta de premissas, que a gente busque a informação e a partir da informação chegue a conclusões. Por que eu estou te falando isso? Se o número de mortes aumentou em casa, o que eu tenho que fazer é entender que tipo de morte que aumentou em casa. Pode ser morte pela Covid, mas pode ser a pessoa que infartou e não foi para a emergência. Pode ser a pessoa que tinha uma infecção e ficou em casa. O mapeamento das mortes, ela te dá uma informação não só da Covid, mas de um sistema inteiro. Então, e aí eu volto para trabalhar. O grande problema hoje é quando a gente não senta para conversar como a gente trabalha a informação, como a gente melhora isso a cada dia, como a gente interpreta isso, como a gente define as nossas ações a partir da informação. Então, a primeira coisa que eu te digo é o seguinte: ter pré-julgamentos é uma coisa ruim. O ideal é que você busque a informação e, a partir dela, você tente enxergar o que está acontecendo para você poder definir as suas políticas. Quanto mais complexo é o problema, quanto mais difícil é a situação, quanto mais nebulosa, mais fundamental é você ter informação de qualidade. Informação não é uma coisa simples. Colher informação. A informação, o que é informação? A informação é uma ferramenta. Qual é a sequência? Você tem um problema que você tem que resolver, você define perguntas a partir daquele problema, essas perguntas vão te levar a informações que você vai trabalhar e, a partir dali, você define as suas ações e as suas políticas. Então, o que eu acho que é fundamental hoje é que, mais uma vez, que a gente não transforme isso numa guerra de número e que a gente trate a busca da informação como uma solução para enxergar o que está acontecendo em relação à doença, em relação ao sistema, e que as soluções venham quase que naturalmente quando você consegue enxergar isso. Especificamente na tua pergunta, se eu tivesse que colocar algum tipo de linha de tendência, eu te diria que o mais provável é que tenham mais mortes do que menos mortes. Não só da Covid, mas das outras doenças. Você vê hoje situações em relação à oncologia, onde o número de casos novos diminuiu significativamente. É claro que você não tem menos câncer, você só não está enxergando essas pessoas. Então, eu coloquei uma vez que você não é um ministério da Covid, é um ministério da saúde. Por mais que você foque muito na Covid, você não pode deixar de atentar demais para o sistema de saúde como um todo. Porque você vê um certo enfraquecimento das outras áreas não Covid, você vê que saiu de cirurgias represadas, você vê a parte da oncologia. Então, você está represando uma coisa onde o sistema está sendo adaptado para a Covid e talvez ele esteja sendo enfraquecido de alguma forma para o restante das doenças. Então, você vai ter como é que está funcionando a pessoa com hipertensão, com doença cardiovascular, com diabetes. A gente tem que atentar para isso tudo. Não é que a Covid não seja importante, ela é absolutamente crítica nesse momento. Só que quem liderar o sistema de saúde não pode focar apenas nisso. Então, isso aí eu te respondo nessa direção. Ministro, aqui é o Evandro Cini, muito obrigado pela participação aqui no Visão CNN. Muito tem se falado sobre o pico, né? Uma das perguntas é em que momento que nós vamos atingir o pico da Covid-19 aqui no país? O senhor acredita que essas mudanças em protocolos de divulgação dos números, que muitas vezes geram um questionamento à transparência do governo federal nessa divulgação, pode dificultar o entendimento de quando nós teremos o pico da Covid-19 no país e de que forma enfrentá-lo ou preparar a sociedade para isso? Honestamente, não. Eu acho que a gente, independente da condução do Ministério, como eu te falei, eu acredito que ele vai rever, a gente vai ter acesso a essa informação. A minha maior preocupação em relação à divulgação do pico é porque a gente não sabe quando ele vai acontecer. A gente não sabe se vai ter uma segunda onda. E o que eu vejo hoje acontecer muito são pessoas dando opinião e essa opinião se transforma numa verdade.
E aí as pessoas começam a trabalhar a opinião como se fosse fato consumado. Então você vê o problema da modelagem, você vê pessoas importantes da sociedade médica dando opiniões que são apenas opiniões. E elas são tratadas como se fossem um fato. Eu já coloquei isso antes. A gente vive um momento de extrema incerteza, a gente não conhece a história natural da doença, a gente tem que trabalhar melhor o cuidado da doença, a gente não conhece bem sobre distanciamento, isso é uma outra coisa que a gente vai acabar falando, eu tenho certeza, porque é um assunto que volta toda hora. Essa falta de conhecimento, o que acontece? Quem conduz o sistema hoje, isso é uma forma de gestão única, que é navegar em total incerteza. Então, cada dia você tem que ver o que você sabe até ontem, até hoje e tomar suas decisões. O fato do Ministério ter tomado uma posição não vai fazer com que a gente não tenha informação. Isso não vai influenciar a nossa capacidade de enxergar o que está acontecendo. Isso não vai influenciar a nossa capacidade de tentar trabalhar cada vez mais a informação, o conhecimento e tomar os passos necessários. E aí, mais uma vez, eu volto para te dizer, quanto mais a gente polarizar, quanto mais a gente politizar, mais desgastante vai ser. Não acredito que isso vá mudar a capacidade de conduzir, porque eu me lembro uma discussão que teve em relação à cloroquina, que eu acho que certamente é alguma pergunta que vai chegar em relação a isso. O fato de você discutir a cloroquina não impede que você faça todas as outras coisas que você tem que fazer. Então, o sistema vai continuar rodando, os estados e municípios vão continuar trabalhando, o governo federal vai continuar trabalhando, e essas discussões, essas que vão acontecendo, esses conflitos, na minha opinião, eles não vão impedir que o sistema continue funcionando como deveria. Isso é a minha opinião pessoal. Ministro, boa tarde. É o Yuri Pita. Obrigado por estar conosco aqui no Visão CNN. Muito obrigado. Queria ouvi-lo. O senhor, no começo dessa entrevista, o senhor falou que do clima de polarização e que a saúde precisa de uma trégua. Pergunto ao senhor, foi essa polarização que o levou a sair do Ministério da Saúde e o senhor vê alguma disposição de trégua na saúde por parte dos políticos como um todo, seja governo federal, seja estados, municípios e gestores de saúde? O que eu já comentei isso antes, vou só recolocar aqui. O que me tirou do Ministério não foi uma polarização. Foi uma forma diferente de tratar o problema de incorporação tecnológica. Naquele momento, a cloroquina poderia ser o que estava sendo em discussão, mas ali foi uma forma diferente de como deveria ser conduzido a incorporação tecnológica, a entrada e a condução do sistema. Não estou dizendo aqui que existe um certo ou errado, existe uma diferença de abordagem. O presidente é o eleito, ele é a pessoa que está lá representando o país, fui escolhido por ele. Se existe uma forma diferente de conduzir, quem tinha que sair era eu. Então, eu não trabalharia isso como uma polarização, porque a minha relação com o presidente sempre foi uma relação de conversa, de diálogo. A gente nunca teve um desgaste, a gente nunca brigou, a gente nunca teve um problema. Mas a gente sentava e conversava. E eu já falei isso anteriormente. Você ter divergência não significa que você tenha conflito e briga. Então, a minha saída foi por uma diferença de como eu abordaria o problema. E eu acho que é importante a gente trabalhar isso no detalhe. Acho que a gente vai falar em algum momento de cloroquina e, nesse momento, eu vou colocar todo o racional que envolve isso para que a gente consiga entender um pouco melhor. Né? Você fez uma segunda pergunta, qual foi? Sobre essa trégua que o senhor falou, que a saúde precisa de uma trégua. O senhor vê o que eu estou falando de trégua... Desculpa falar em cima de você, mas... Quando eu falo trégua, isso é uma forma, é como eu enxergo que tenha que acontecer. E quando eu falo em trégua, eu estou falando isso para qualquer cidadão brasileiro, independente da posição que ele tenha. Eu falo para a sociedade. Então, quando eu falo em trégua, isso é os interesses individuais não se colocarem acima dos interesses da sociedade nesse momento, porque a gente precisa de um foco na saúde, na economia e no social. O que acontece hoje? Esse é um problema que envolve a parte da saúde, envolve a economia e envolve o lado social. Esses três trabalham em bloco. O que você influencia muito na saúde, qualquer mexida grande na saúde influencia economia e social. Uma mexida grande na economia influencia a saúde e o social. Uma grande mudança social influencia a economia e a saúde. Nesse momento, você tem os três em ebulição. Então,
você tem que ter calma para conduzir isso. E quando a gente fala em informação, hoje em dia não dá para você ter informação só da saúde, você tem que ter informação da economia, você tem que ter informação da saúde e informação do impacto social do que está acontecendo hoje. Porque muito do que vai acontecer daqui para frente vai depender da reação da sociedade ao distanciamento também. Então, uma das coisas que sempre me preocupou é que a gente focasse achando que tinha uma causa para tudo, quando isso é uma coisa multifatorial e talvez você tenha muito mais coisas importantes que você não está prestando atenção e que você tenha que influenciar. Então, hoje, se você vai buscar informação e indicadores, você vai ter que mostrar isso para a saúde, para a economia e para o social. Vou te dar um número. Nos Estados Unidos saiu uma manchete dizendo que estava começando a faltar antidepressivo. Como é que as pessoas vão reagir ao distanciamento? A gente não sabe isso, porque a gente hoje vive uma situação muito única. A última foi há 100 anos, mais ou menos, que foi a gripe espanhola, que foi é um cenário completamente diferente. Por mais que você tenha distanciamento físico hoje, a gente nunca esteve tão próximo em comunicação e influência. Então, isso é uma pandemia dos tempos modernos. Como isso vai evoluir, ninguém sabe. Então, uma grande preocupação hoje é que a gente não tente adivinhar. Porque senão, quando você começa a tentar adivinhar, você começa a se basear num futuro que você acha que vai acontecer, você começa a conduzir como se aquilo fosse uma verdade. Você tem que conduzir baseado na incerteza. Como é que as pessoas vão reagir ao distanciamento? Porque o que acontece? Conforme o tempo vai passando, as preferências e as escolhas vão mudando. Será que a sociedade vai querer isso daqui a 3 meses se ela tiver um confinamento? Será que quando as pessoas começarem a ter muita falta de dinheiro para ter o que elas consideram básico, como é que elas vão se comportar? Quem lidera, tem que olhar tudo isso. Um dos grandes problemas de qualquer liderança é você não conseguir enxergar o todo. Por que eu estou te falando isso? Vou trazer um exemplo extremo do momento. George Floyd, o que aconteceu nos Estados Unidos. O que aconteceu ali que foi muito impactante? Você vê aquela cena que foi cruel, talvez tenha sido injusta, covarde, aquilo tem um impacto gigantesco. Aquilo mobilizou um mundo inteiro. Agora eu posso dizer o seguinte, aquilo acontece muito e ninguém vê em várias áreas, em vários lugares. Aquilo teve impacto porque trazia uma discussão de desigualdade racial. Mas a injustiça, até a covardia, ela acontece muito no mundo, muito. Então, quando você fala em coisas sociais, você vê discussão sobre aumento de feminicídio, você vê aumento de agressão à mulher, você vê aumento de violência. Aqui a gente às vezes não conhece tudo no detalhe. Uma coisa que é complicada é você dar opinião superficial sobre problemas complexos. Você não pode fazer isso. Vou te dar uma coisa que a gente nunca discutiu, mas que quem é médico sabe. Quando eu me formei, eu fiz 4 anos como clínico. Inclusive fazia pediatria na emergência. Existe um negócio chamado síndrome de espancamento da criança. Que quando a criança chega num pronto-socorro, que ela tem muita fratura ou ela chega machucada, você tem que ver. E muitas vezes é o pai que faz isso. Então, os pais. Então, tem muita coisa que... Então, o que é que eu te digo? Você, como um líder da saúde, um líder você tem que ter atenção para tudo. Você tem que enxergar as injustiças invisíveis, as mortes invisíveis, porque a tua decisão é para a sociedade. Ô, ministro. E você, como líder, você não pode não estar atento a tudo isso que acontece. A Covid, o que acontece em situações como essa? Como a Covid, por exemplo, ela realça as fragilidades do sistema. Uma delas, claramente, hoje é a falta de informação adequada. Mas ela te traz isso, ela te mostra as fragilidades. Porque quando você discute que uma pessoa vai morrer porque não tem um respirador e você vê isso, você vê os hospitais, isso é muito ruim. Mas quantas pessoas você acha que você imagina hoje que vão morrer hoje porque não tem acesso a um tratamento de câncer, a um diagnóstico de câncer, a um tratamento adequado de doença cardiovascular, de um diabetes? É muita gente. Então, essa visão do todo, quem lidera ou um ministério ou um país tem que ter essa visão do todo. Ele tem que enxergar onde a maioria das pessoas não vai conseguir enxergar. Porque se você não consegue trabalhar esse lado, dificilmente você vai ter a capacidade de trabalhar focando na sociedade como um todo, entendeu? Então, isso é como eu vejo o problema hoje, é como eu trabalho isso. Não, o senhor está apontando um cenário que é bastante complexo. A minha pergunta é bem rápida para dar chance para os outros colegas também perguntarem, mas o senhor vê espaço para o governo compreender a complexidade do problema, como o senhor expôs?
Ou faltou esse espaço? O governo precisa compreender isso. O governo precisa. O país precisa compreender. Quando eu te digo que a gente precisa de uma trégua para a saúde, para a sociedade e para o Brasil, isso é uma coisa que todos têm que enxergar. Eu aqui não vou discutir A, B ou C, mas isso é uma mensagem para todos, para todo e qualquer cidadão brasileiro, porque isso vale para qualquer um. Então, se eu mando essa mensagem, eu mando para quem é, desde aquele cidadão mais simples que você possa trabalhar, até aquele que está liderando um país, liderando os ministérios, tudo. Todo mundo, antes de qualquer posição no governo, em qualquer posição no país, é um cidadão. Isso é uma mensagem para todo cidadão. Isso tem que ser, e se você me perguntar, eu acho que todo mundo tem que parar para pensar nisso. Todo mundo tem que colocar o país em primeiro lugar. Isso é fundamental. Então, a minha mensagem é para todo mundo. Ministro, eu não vou discutir aqui quem é A, B ou C, mas é para todo mundo. Eu já passo a palavra ao Kenzo Matida, que tem uma pergunta ao senhor lá de Brasília, mas é que o senhor tocou naquele ponto, fez a comparação com a morte de George Floyd. E a morte de George Floyd, ela ganhou repercussão porque naquele momento alguém estava gravando, resolveu divulgar aquilo nas redes sociais, isso ganhou repercussão mundial, as pessoas resolveram protestar para que fossem ouvidas pelas autoridades. E aí, essa comparação caberia muito bem neste momento. A divulgação também não geraria a informação por meio da população e uma cobrança às autoridades para que elas possam seguir no caminho certo e responder ao direito público das pessoas saberem, no caso da Covid-19? Vou responder de novo o que eu te falei. As pessoas vão ter acesso à informação. Se a gente está discutindo aqui o acesso à informação, as pessoas vão ter. O que a gente está discutindo aqui é o papel de cada um nessa situação. Para mim, vou voltar a falar, em relação ao Ministério da Saúde, eu digo hoje a gente tem que ter um grande programa de informação. Isso eu acho que é fundamental. E isso, na minha opinião, tem que ser uma liderança do Ministério. Então, o Ministério tem que rever essa posição para que ele traga isso sob responsabilidade dele. Para mim, isso é uma responsabilidade do Ministério. Mas não... E isso que você falou da informação é fundamental. Então, isso do George Floyd é uma informação para a sociedade que ela vê aquilo. A visualização é diferente de você ler, de você ouvir, nada é igual a ver, né? Mas, em relação, trazendo isso em relação à Covid, hoje o que eu te digo é o seguinte, a Covid, assim como a situação dele realçou a injustiça, talvez a desigualdade, porque o que acontece hoje? Uma coisa importante, o que governa o mundo não é a justiça, é a força. Se você quiser que o mundo seja governado pela justiça, você tem que ter isso definido, isso tem que ser conquistado. Como é que você faz para que as decisões individuais sejam baseadas na justiça e não na força individual, seja financeira, seja física, seja política? A sociedade tem que ser mais forte que o indivíduo e ela define a regra. A regra é, as decisões individuais vão ser baseadas numa justiça que eu defini. Tá certo? Então, o que eu estou te falando é isso. A similaridade que eu vejo entre os dois é, eu realço fraquezas e fragilidades daquela sociedade daquele momento. Nisso, em relação à Covid, é isso. A transparência, a informação, ela tem que acontecer. E ela vai acontecer. O que eu te digo hoje é, como é que eu colocaria hoje? O Ministério tem que rever a posição para trazer para ele claramente a posição de liderança num projeto de informação, num projeto de saúde, num projeto de comunicação. E isso é uma coisa que, mesmo que você tenha, isso é uma coisa importante. Mesmo que você tenha tido alguma condução hoje, se você fizer uma revisão disso e você achar que você tem que mudar, você muda amanhã. Você rever a sua conduta e mudar para uma coisa que você acha que é melhor, isso não é uma fraqueza. Isso é uma coisa que faz de você uma pessoa melhor a cada dia. Então, o que eu diria hoje para você é o seguinte, eu acredito que vai haver uma revisão, porque tem que haver, porque trazer uma liderança da informação é fundamental. E isso vai caber ao Ministério, isso cabe ao Ministério, na minha opinião. Por mais que você tenha um trabalho que envolve Ministério da Saúde, Estados, municípios, CONAS, CONASEMs, para mim essa liderança é do Ministério, por mais que você tenha que trabalhar ombro a ombro com estados e municípios. Eu não sei se eu te respondi, mas eu quero deixar clara a minha posição. Eu não vim aqui, eu não vou, como eu já falei,
Qualquer coisa que eu acho que a gente vai trabalhar muito mais a polarização do que a solução, eu vou caminhar em outra direção. Sim. Eu não vou caminhar nessa direção. Então, eu não sei se eu te respondi, se você quiser refazer a pergunta, você refaz, só sabendo que eu sempre vou conduzir dessa forma. Responder, o nosso âncora Kenzo Matida também tem uma pergunta, né, Kenzo? Isso, ministro, eu tenho um questionamento. Eu tenho um questionamento para fazer, mas antes de fazer esse questionamento, a gente vai trazer uma informação que chegou agora há pouco aqui para a nossa redação do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde divulgou uma nota agora explicando, corrigindo a duplicação de dados que ocorreu no último boletim que foi divulgado ontem à noite. A nota diz o seguinte: o Ministério da Saúde informa que corrigiu a duplicidade e atualizou os dados divulgados sobre os casos e óbitos por Covid-19 no último domingo, dia 7. Esse balanço foi divulgado às 8h37 da noite. Em especial, podem ser citadas as situações de 2 estados, Roraima e Ceará. De Roraima, em que havia sido publicados 762 mortes e após a verificação do Ministério da Saúde, o número foi consolidado para 142 mortes. Outra situação corrigida foi em relação ao número de casos confirmados no Ceará, que passou de 62.303 para 64.271 casos confirmados após a atualização. Assim, o último boletim de 24 horas deve ser considerado 18.912 casos e 525 óbitos novos. O total de casos no país é de 691.758 e de óbitos 36.455 ao longo da pandemia. O número de recuperados soma 283.952 pacientes e outros 371.351 estão em acompanhamento médico. Aí a nota reforça aqui que o Ministério da Saúde vem aprimorando os meios para divulgação e a situação nacional do enfrentamento à Covid-19, buscando a elaboração e a disponibilização de dados epidemiológicos e estatísticos fidedignos, com base em números reais e transparentes e atualização periódica. Uma nova plataforma interativa será lançada ainda esta semana, conclui a nota do Ministério da Saúde. Ministro Nelson Teich, eu gostaria de fazer um questionamento sobre uma fala que o senhor acabou de fazer aqui, agora novamente respondendo à pergunta do meu colega Evandro, que o senhor disse o seguinte, que o Ministério da Saúde precisa resgatar essa liderança. Problemas como, por exemplo, o senhor fala o seguinte, que há uma dificuldade em comunicar esses dados, em repassar esses dados para a população. O senhor que já esteve à frente da pasta pelo período que o senhor esteve, o senhor encontrava dificuldades para divulgar esses dados? Lembrando que o ex-ministro Mandetta divulgava os dados provavelmente em torno de 5 horas da tarde de uma coletiva. Quando chegou na sua gestão, esse horário mudou para as 7h30 da noite. E agora, na semana passada, ele mudou de novo. Eu gostaria de saber que quando o senhor esteve à frente da pasta, o senhor encontrou essa dificuldade de passar os números, de contabilizar esses dados? O que acontecia, ministro? Bom, primeiro eu quero deixar claro que o Ministério da Saúde ele não perdeu a liderança. Tá? Eu acho que existe um enfraquecimento na percepção, mas a liderança é do Ministério da Saúde. Tá? Então, eu não diria, eu não quero que fique claro que o Ministério não perdeu a liderança, ele é a liderança. Em relação aos dados, eu vou te falar em relação ao meu período lá. O que aconteceu? O Anderson sentou para conversar comigo e falou assim, ministro, a gente está liberando um dado um pouco mais cedo, mas a gente está vendo que a gente chegam dados adicionais e a gente fecha um número diferente às 7 horas. Então, a gente vai acabar liberando um número às 5 e um número diferente às 7. Aí eu falei, Anderson, olha só, a gente vai liberar um número só, justamente para não gerar polêmica. E foi por isso que passou de 5 para as 7. Foi só porque às 7 a gente teria um dado mais concreto, que refletiria o dia. Foi isso. Então, a decisão de passar de 5 para as 7 foi porque naquele momento existia uma informação que a gente poderia ter uma revisão do número às 7. Então, justamente para não colocar 2 números diferentes e não gerar problema, eu fechei às 7 horas da noite. Tá?
E eu não tenho como comentar sobre o que aconteceu depois, porque eu não estou mais lá. Mas o que eu posso te explicar é o que aconteceu em relação dos 5 para as 7. Foi por causa disso. E aí eu optei por deixar as 7, porque é onde eu teria o número do dia mais correto e teria um número só saindo. Ministro, mas havia algum pedido do Palácio do Planalto para colocar também esses números em um outro horário, além desse de 7 horas? Não, de jeito nenhum. Não, nunca aconteceu isso. Nunca. Isso tem que ficar muito claro. Eu nunca tive qualquer pressão do Planalto em relação a divulgar de número. Nunca. A minha preocupação ali era, primeiro, que os números fossem corretos. E a segunda é que, de alguma forma, a gente começasse não só a apresentar os números, mas tentar trabalhar um pouco o que eles significavam. Porque ali, depois de um certo tempo, ficou muito só você trazer o número do dia. E para isso eu podia só mandar publicar, não precisava estar lá falando. A minha preocupação ali, ele leva um tempo, né? Eu tinha acabado de chegar, que era a gente tentar traduzir o que aquilo queria dizer. Porque, justamente como eu te falei, quando você tem uma situação de tanta incerteza, os números, eles vão te dando uma ideia do que está acontecendo a cada dia, mas talvez mais importante do que botar o número do dia era tentar trazer uma interpretação para aquilo. Eu acho que a gente ali, realmente, uma comunicação maior com a sociedade é importante, acho. Acho que ali a gente tinha que intensificar mais essa comunicação. Eu acho que isso é uma coisa importante hoje. Mas nunca teve qualquer pressão do governo em relação à divulgação de números. Isso nunca aconteceu, nunca. A decisão de atrasar um pouco, de 5 para as 7, foi só para não ter 2 números no dia e ter o número mais certo, só isso. Nós estamos entrevistando o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. Ministro, muito obrigada por aguardar esse intervalo aqui com a gente. Antes de passar a palavra para a nossa âncora no Rio de Janeiro, Raquel Amorim, eu queria dar a oportunidade do senhor falar sobre a cloroquina. O senhor já falou 2 vezes que iria falar sobre a cloroquina. O senhor teria dito, na sua saída do Ministério da Saúde, que não iria manchar a sua história com a cloroquina. E aí a minha oportunidade de perguntar se o senhor realmente disse isso e o que aconteceu naquela tarde, ministro? Eu nunca falei isso. É muito interessante porque as pessoas às vezes colocam palavras que você nunca falou e aquilo espalha e todo mundo começa a falar como se aquilo fosse verdade. Nunca falei isso. A minha história é a minha história e eu sempre conduzi de uma forma que ela fosse a melhor possível. O que eu coloquei em relação à cloroquina, naquele momento ela era o que estava em jogo ali, a discussão estava em cima dela. Eu vou tentar falar, porque eu já falei isso mais de uma vez e eu acho que eu não tenho conseguido ser claro no que eu falo. O problema não era a cloroquina, podia ser a cloroquina, podia ser qualquer remédio. O problema ali é a forma de você trabalhar a incorporação tecnológica, o medicamento, qualquer coisa, tá? Como é que funciona isso? O que aconteceu com a cloroquina? A cloroquina, ela surgiu como um estudo in vitro e aquilo trouxe uma esperança enorme, porque era o começo da doença, todo mundo preocupado, aquilo mostrou uma resposta in vitro muito alta e aquilo criou uma esperança gigantesca. E aquilo marcou. Aí depois você evolui, aí você tem, aí eu colocando como as pessoas podem se apegar a isso. Aí você tem médicos famosos dizendo que usaram, médicos famosos dizendo que prescreveram, lugares que dizem que usaram a cloroquina e a doença acabou. É claro que isso aí tem que ser comprovado, não dá para você sair acreditando nisso. E aí você tem o que eu coloquei, você tem o Conselho Federal de Medicina autorizando o uso. Isso é uma validação fortíssima, autorizando o uso, inclusive, em situações ambulatoriais. E aí você tem uma sequência, essa sequência toda, e as pessoas, qualquer pessoa, algumas se apegam a usar a cloroquina assumindo que ela funciona. E como é que a coisa evolui? Você começa a ter os estudos observacionais, que não são os estudos ideais para definir o benefício de um remédio. E você tem 2 estudos que mostram que aquela medicação não tem nem benefício nem malefício. A gente teve um estudo que mostrou aumento de mortalidade, mas foi com a dose elevada. É um estudo isolado. Aí a gente começa a ver como isso é polarizado.
Aí você tem um estudo que é publicado no Lancet, né, final do mês passado, e você tem 96 mil pessoas que a Organização Mundial de Saúde imediatamente sugere que todo o uso de hidroxicloroquina seja suspenso até em estudo clínico, o que é um exagero. E aí você vê que o Lancet, que é uma revista absolutamente forte, uma referência mundial, ela incorpora um estudo desse sem ter feito a análise adequada. A Organização Mundial de Saúde define uma suspensão até de estudo clínico de uma forma precipitada. E aí, em seguida, o estudo é avaliado, tem muita crítica e o estudo é retirado. Só para você ter uma ideia de como isso é polarizado no mundo. Isso não é polarizado no Brasil, isso é polarizado no mundo. E o que é o resultado adequado? Qual é a diferença? Por que é importante você não... Por que eu não era a favor da incorporação e da liberação? Porque a gente, quando você faz isso, você começa a criar uma política, uma forma de conduzir o sistema. Se você imaginar, isso foi a cloroquina para a Covid, mas se você começa a ter esse tipo de comportamento para o câncer, para doenças raras, para doenças ultra raras, para doença cardiovascular, isso não tem fim. E qual é o problema todo que é a consequência disso? É como é que você aloca recursos escassos que você tem no sistema de saúde. Porque existe uma coisa que a gente tem quando eu falo da gente enxergar e não enxergar algumas coisas, quando você bota dinheiro em algum lugar, você está tirando de outro. Principalmente quando você tem pouco dinheiro. E aí eu vou te colocar alguns números só para você ter a dimensão do que é isso no mundo. A saúde, embora ela tenha características locais, ela também tem uma parte dela que é mundial, que são as drogas, os equipamentos. Então a gente tem, na saúde suplementar, a referência principal são os Estados Unidos. No SUS, a referência principal é o Reino Unido. Os Estados Unidos hoje gastam, só para você ter, os Estados Unidos hoje têm uns 330 milhões de habitantes, 320 e poucos, 330. Os Estados Unidos gastam hoje, a projeção para 2020 é gastar 4 trilhões de dólares em saúde. Em saúde. 4 trilhões de dólares é 3 vezes o PIB brasileiro, inteiro. O gasto per capita americano, esse ano projetado, é de 12 mil dólares por pessoa por ano. O Reino Unido dá 4 mil e pouco. O Brasil, o SUS tem 400. É uma diferença abissal de recurso financeiro. Por mais que para a gente seja muito dinheiro, isso em relação ao mundo é diferente. Então a gente tem pouco dinheiro. Por que eu estou te falando isso? A gente não pode, quando você define onde você bota o dinheiro, você tem que enxergar onde você não está botando. Para você saber se onde você coloca é melhor para a sociedade ou onde ele deveria, em outro lugar. Então, nesse momento, quando você trata a incorporação tecnológica de uma forma onde eu abro para usar coisas sem comprovação clara do benefício clínico, e os custos hoje são cada vez maiores, as drogas são cada vez mais caras. Só para você ter uma ideia, em 2018, o custo médio de uma droga oncológica foi 175 mil dólares nos Estados Unidos. Isso deve dar uns 800 mil reais no Brasil. Então, a minha discussão ali não era a seguinte: por que você não antecipa o uso? Porque da mesma forma que se você não sabe se faz mal, pode fazer bem. O problema é que eu tenho que ter uma política. Eu tenho que desenhar a melhor forma de alocar o recurso do país. E foi por isso que eu divergi do presidente. Então, não foi a cloroquina, é a forma de conduzir o sistema de saúde. Foi por isso que eu achei que não era a forma que eu tinha imaginado, não era aquela. Naquele momento, ele é a liderança do país, ele é a pessoa eleita, ele é a pessoa que define. Eu tinha sido escolhido por ele e a minha opção foi sair. Então, eu espero que eu tenha conseguido explicar um pouco melhor o que isso quer dizer, para que a gente entenda o porquê das coisas, entendeu? Para que a gente não comece a trabalhar, é cloroquina, não é cloroquina, é isso, não é aquilo, porque essa discussão da cloroquina, ela tira o foco do que é importante, que é a decisão, que é a discussão de como é a política de incorporação e alocação de recursos no sistema, entendeu? Ministro, a Raquel Amorim, do Rio de Janeiro, também tem uma pergunta para o senhor. Fique à vontade, Raquel. Obrigada, Evandro. Boa tarde, doutor Nelson Teich. Obrigada por nos atender. Bom, a gente está acompanhando alguns estados, a decisão de alguns estados de flexibilizar as medidas de isolamento social. Inclusive, um decreto aqui do governo do Rio de Janeiro autoriza a volta de alguns setores. Eu gostaria de saber, na opinião do senhor, como é que o senhor avalia? O sistema de saúde está preparado para os possíveis impactos disso? Bom,
É óbvio que a gente está falando de realidades muito distintas pelo Brasil. Um dos problemas de você discutir Brasil é que você está discutindo um continente, países dentro dele e as cidades. A gente está falando em 5.570 municípios. Se você divide em regiões de saúde, são 437. Macro-região são 117. Então, não tem como você trabalhar o Brasil na média. Você tem que trabalhar cada local. Então, essa coisa é importante. Quando a gente discute a parte de distanciamento e isolamento, seja lá o nome que a gente quiser dar, da mesma forma que a gente discute a parte de ciência, de tecnologia, de pesquisa, o ideal é que qualquer decisão sobre distanciamento fosse baseado em algum estudo, em algum número que me ajudasse a entender o que realmente faz diferença e o que não faz. Por incrível que pareça, isso é muito difícil de enxergar. Eu vou colocar um exemplo aqui, que é um exemplo simples, às vezes até bobo, mas só para vocês entenderem. Porque quando você quer desenhar uma política, é importante que você consiga enxergar o que realmente faz diferença no resultado final. Então, se você fizer uma pesquisa, por exemplo, em que você descobre o seguinte: quem usa isqueiro tem mais câncer de pulmão. A pesquisa está absolutamente correta. Existe uma correlação entre ter isqueiro e ter câncer de pulmão, porque o problema não é ter isqueiro, o problema é fumar. O fumar é que aumenta o risco. Mas isso é uma coisa absolutamente óbvia hoje. Mas qual é o problema quando você não consegue enxergar o que é a causa e o que é só uma correlação? Você define uma política que você proíbe a venda de isqueiro, em vez de você trabalhar o tabagismo. Isso é um exemplo que parece bobo, mas quanto mais difícil é de você enxergar o que faz diferença, isolamento e distanciamento é um deles, mais difícil de você enxergar o que realmente fez diferença. Se você pega os dados da Johns Hopkins, você vai ver o seguinte: tem lugares que fizeram mais teste e teve uma mortalidade por milhão maior. Tem lugar que fez isolamento e lugar que não fez e os resultados são diferentes. Tem lugar que fez isolamento que tem resultados diferentes do outro que também fez. Então, é muito difícil hoje você determinar o que realmente e quando você vai fazer, porque tudo é muito delicado. É o momento da introdução. Será que o momento de você definir um distanciamento faz diferença? Por exemplo, uma coisa que a gente tem que avaliar: será que o fechamento de fronteira pode ter feito diferença? A gente discute pouco isso. Eu não estou dizendo que tenha sido feito, mas tem que pesquisar, né? O distanciamento, o fechamento de fronteira é muito difícil de você fazer numa situação quando está começando, mas talvez quem tenha feito isso no largado é que tenha feito a maior diferença. Porque se você reparar, muita coisa chegou em cidades que tinham mais turismo. É fundamental que a gente entenda isso. Então, por que eu estou colocando isso? A gente hoje tem que tentar conhecer cada vez mais a doença e aquilo que faz diferença para a doença. O distanciamento social é uma estratégia que ela vai funcionar. Mas ela é uma estratégia que, dependendo da intensidade, dependendo do tempo que passar, vai ficar cada vez mais difícil da sociedade conviver com ela. E é por isso que eu te digo que você tem que monitorar não só os indicadores da saúde, mas da economia e do social. Tá certo? Porque uma coisa importante, em lugares como o Rio de Janeiro, isolamento social não é uma política, é um privilégio. E se você não trabalha a realidade que você tem, você vai começar a traçar políticas e soluções que são ideais no mundo real, mas não vão dar certo no mundo verdadeiro. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, qualquer coisa que a gente faça hoje, seja política de teste, seja política de distanciamento, cada vez mais a gente tem que tentar entender o que realmente traz impacto nas decisões que a gente toma e nas ações que a gente escolhe. Respondendo especificamente essa pergunta, eu escrevi isso no Twitter outro dia. Hoje em dia, como a gente tem pouca informação sobre o que é o impacto do distanciamento, seja ele o que for, né? Você fala do lockdown, você fala do distanciamento, e é provável que se eu chegar para alguém e falar em lockdown, falar em distanciamento, cada um talvez tenha uma definição diferente do problema. É muito comum em situações onde os termos são colocados de uma forma mais genérica, que pessoas falem da mesma coisa querendo dizer coisas diferentes. Então, então, a primeira coisa numa situação como essa é você unificar conceitos. Isso é muito importante. Agora, em relação a hoje, eu te digo o seguinte: hoje a gente realmente está trabalhando no sentido de a gente tenta e vê o que acontece.
porque as decisões são muito pouco baseadas em algum dado científico. E aí, nesse momento, quando você trabalha tentativa e erro, você ter polarização, conflito, problema, a chance de você conseguir trabalhar isso é quase zero. Porque quando você faz isso, você tem que monitorar e você tem que voltar atrás muitas vezes. Se você tratar o voltar atrás como se aquilo fosse um erro e aquilo servir para a pessoa ser criticada de uma forma feroz, você reduz as chances até do trabalho. Então, a gente tem que, se essa é a solução, se é o que a gente tem para hoje, se isso é o que dá para a gente fazer, a gente vai tentar fazer primeiro com critérios, né? Hoje a gente tem, você vê o Rio Grande do Sul fez isso, você vê alguns lugares do Brasil criando estratégias de saída que são baseadas em coisas mais ou menos comuns, que você vê dados da doença, dados da infraestrutura para tratar, você vê a curva, você vê o índice da capacidade de infecção, e as pessoas vão trabalhando aquilo, tentando trabalhar um mínimo de segurança para tentar liberar e ver o que acontece. Isso é o que acontece na prática hoje. Então, cara, o que acontece? Você hoje tem várias formas de você tem vários sites hoje, vários pesquisadores tentando fazer curvas para tentar mostrar o momento que cada lugar está vivendo. Então, nesse momento, você tem lugares, você vai buscar esses indicadores para te ajudar a tomar a decisão. Idealmente, você deveria buscar esse afastamento, essa flexibilização, quando você tem o mínimo de garantia que aquilo possa estar numa descendente. Então, porque você chegou num possível pico da curva, você achar que aquilo é o momento certo, ali a chance de você errar é maior do que você pegar aquilo no momento descendente de uma curva de contágio. Mas isso aí são escolhas que a sociedade vai fazer. E nesse ponto, eu acho que um diálogo com a sociedade é muito importante. Porque você também tem que ouvir o que a sociedade quer, ou como a sociedade se comporta. Você tem que informar tecnicamente, você tem que passar condição da sociedade opinar, mas ela tem que ser ouvida, porque no momento de tanta crise, quando você tem o risco de tomar decisões que você possa ter que voltar atrás, isso tem que ser compartilhado. Para mim, isso tem que ser compartilhado. E isso é uma coisa... Mas o que eu falo? Isso tem que ser trabalhado todo dia. Todo dia a gente pode melhorar um pouco. E uma coisa que realmente é fundamental hoje é que a gente tenha um pouco mais de cooperação e comunicação entre as partes que estão conduzindo e acho que inclusive em relação à sociedade. Ministro, ainda na esteira sobre essa flexibilização, sobre o isolamento, quando o senhor ainda estava como ministro da Saúde, ocorreram várias reuniões ali com os conselhos nacionais de secretários de saúde, conselhos também secretários municipais de saúde, e o senhor a pasta chegou até a anunciar que naquela semana iria divulgar as novas diretrizes do isolamento social para todo o país. Essas diretrizes não foram divulgadas. O que aconteceu, ministro? Não houve um acordo ali entre o Ministério da Saúde e os secretários de saúde? O que foi que ocorreu? A gente tinha tido uma conversa com o pessoal do CONAS e CONASEMS na semana anterior, e ali houve no CONAS especificamente, e ali houve uma cobrança de uma posição do Ministério. Na semana seguinte eu trouxe isso. E a colocação na semana seguinte foi que aquilo seria um momento inadequado de colocar aquilo ali, porque poderia criar uma comunicação inadequada. Minha posição pessoal, eu discordo disso. Eu acho que essa comunicação e um planejamento ele é fundamental. E essa discussão ela tem que começar a acontecer o mais cedo possível. Esse projeto que hoje está no Ministério, ele não é um projeto meu, é um projeto que eu iniciei, que eu liderei, mas ele é um projeto do Ministério, está lá hoje. Eu saí de lá, então isso não é um projeto meu, é um projeto do Ministério. Mas eu acredito que isso ele não foi apresentado naquele momento, porque na reunião de segunda-feira, a gente tinha, acho que foi na quarta, não lembro de exato, mas a gente tinha fechado isso no final de semana. O que tinham me passado é que aquilo estava tudo combinado, que já tido uma avaliação do CONAS e do CONASEMS, e na segunda-feira, e na nossa reunião subsequente, a posição foi que a gente não divulgasse. Existia ali, é óbvio que o trabalho, Ministério, CONAS e CONASEMS, é fundamental que tenha uma união, que tenha um trabalho em equipe desses três blocos. Como a gente tinha um tempo para trabalhar, até porque essas decisões não iam ser no dia seguinte, a opção que eu tive foi não divulgar para que a gente conversasse mais dentro do grupo, Ministério, CONAS e CONASEMS, para que
quando saísse que isso tivesse um acordo dos três. Basicamente foi isso. Mas qual foi o gargalo, ministro? Hein? Qual foi o gargalo? Qual foi o impasse? Por quê? Não, o impasse foi que o CONASA é que se posicionou contra, inicialmente. Depois o CONASEMS também entrou, mas o que realmente... onde houve o próprio CONASA, na semana seguinte, tinha cobrado isso do Ministério, uma posição, mas na semana seguinte, quem se colocou claramente contra foi o CONASA. Ok. Ministro, eu gostaria de avançar um pouquinho aqui na nossa discussão e falar um pouco sobre testes, né? Nós estamos vivendo a pandemia aí desde março e ainda hoje os principais representantes de institutos brasileiros aí que estudam a Covid-19 falam ainda sobre a necessidade de testes para se combater a Covid-19. O problema é que o número está escalando dia a dia e ainda não há essa quantidade necessária para a população. O senhor que já passou pela pasta, qual é a dificuldade de se oferecer um número grande de testes para que as pessoas possam ter acesso a isso e saber se estão de fato ou não com a doença, principalmente os assintomáticos? E o senhor realmente vê nos testes uma boa solução para o problema, como apontam muitos dos especialistas? Em relação aos testes, quando eu cheguei, a gente estava vendo a compra dos testes, como é que ia fazer. Então, aquele número de 46 milhões que surgiu foi um número que já vinha sendo trabalhado antes. Então, eram mais ou menos 24 milhões de testes do PCR e 20 ou 22 dos testes rápidos. E o que é importante é o seguinte, para mim, o teste é muito importante. A gente só tem que trabalhar como usar o teste. Porque mesmo quando você vê o teste hoje, você vê os dados da Hopkins, você vê que países que usaram muito mais teste têm resultados piores. Na Europa você tem isso. Tem países que fizeram muito menos teste tiveram resultados melhores de mortalidade. Então, o que é importante é o seguinte, o teste não é só ter a disponibilidade do teste, é como você usa o teste. Então, o projeto que a gente fez de testagem, né, usando o que a gente ia receber de PCR e de teste rápido, a gente trouxe o IBGE justamente para a gente poder desenhar um programa de testagem. Você estruturar o sistema para fazer a testagem leva um tempo. Então, isso está sendo feito. A informação que eu tenho hoje, não do Ministério, mas de grupos como Todos pela Saúde, é que esse mês ainda a gente teria capacidade de fazer 60 mil testes por dia. Então, o que acontece? Entre a gente começar o projeto e você conseguir fazer os testes acontecerem na quantidade necessária, existe a necessidade de você conseguir criar a capacidade dessa testagem. E não é só você... Então, teve máquina que foi importada, você criar a estrutura para cuidar. E também a gente vai ter um problema de logística. Você tem que trazer a logística para você colher o material, levar o resultado. Tudo isso, eu acredito que teve uma continuidade. Isso está sendo feito. E o que é importante agora é que, na disponibilidade desses testes, que a gente comece a trabalhar, a utilizá-los dentro de uma estratégia de teste para que a gente possa usar a informação do teste para tomar a decisão. Então, por exemplo, a gente pode usar os testes do tipo diagnóstico para você mapear as pessoas que têm a doença, mapear os contatos e você fazer programas de isolamento. Quando a gente fala de programas de isolamento, quando eu falo, por exemplo, do Rio de Janeiro, não adianta você pegar uma pessoa, testar uma pessoa que mora num cômodo com mais 5 ou 6 pessoas e falar que ela tem que se isolar. Você tem que ter uma estratégia de proteção para essa pessoa. Ela tem que ter um lugar para ficar. Se vai ser um hotel, se vai ser um lugar separado para isso, vai ser uma escola adaptada. Você vai ter que trabalhar isso, mas o teste te permite isso. Uma coisa importante em relação aos testes, que tem que ficar claro, é que os testes têm uma margem de erro. E isso dificulta as interpretações, tanto do PCR quanto do teste rápido. E quando você desenha as suas estratégias em relação aos testes, você tem que saber trabalhar todas as fragilidades dos testes. Mas, para mim, o teste é importante, tanto um quanto o outro. Só que ele tem que ser feito de uma forma que te permita entender melhor a doença e como a doença está evoluindo ao longo do tempo. Ministro, Taixe, boa tarde. Daniel Talija.
Isso. Boa tarde, doutor Taixe. Daniel Adjuto de Brasília. A gente completa hoje 24 dias sem um titular no Ministério da Saúde. A gente tem o ministro Eduardo Pazuello, que é interino. Fora as trocas de ministros, nós tivemos também agora esse episódio relacionado aos dados da Covid-19 e também as polêmicas envolvendo o protocolo da cloroquina. Eu, acompanhando a sua entrevista aqui, doutor Taixe, eu vejo um Nelson Taixe diferente daquele que víamos à frente do Ministério da Saúde. Me passa a impressão de o senhor estar muito mais seguro, mais impositivo, mais falante, de fato. Qual o mistério do Ministério da Saúde? Bom, primeiro porque quando você chega no Ministério, na situação que você chega, tem um tempo que você tem que conhecer um pouco melhor até antes de começar a falar. Então, existe um tempo para você conseguir ter um mínimo de controle da estrutura para você começar a falar. A segunda coisa que eu já tenho comentado é que quando você tem situações de radicalismo, de polarização, muitas vezes as pessoas te escutam mais para ver como elas vão usar o que você fala para realmente te ouvir. Naquele momento, me parecia que falar muito, falar mais, talvez lhe gerasse mais problema do que eu conseguisse me comunicar. É óbvio que você percebe que você tem que comunicar mais, mas é uma decisão que você tem que tomar na hora. O que você acha que é o melhor naquele momento? O Nelson Taixe sempre foi o mesmo Nelson Taixe. Só que hoje, primeiro que eu tenho mais conhecimento do que pelo que eu passei. E segundo, que hoje eu consigo me expressar e me colocar de uma forma que eu provavelmente não conseguiria lá atrás. Então, o Nelson sempre foi a mesma pessoa. Eu não sou outro Nelson. A mesma pessoa que está conversando com você agora foi a mesma que teve desde o primeiro dia no Ministério da Saúde. Eu trabalhei desde que eu cheguei até o dia que eu saí, aquela pessoa que trabalhou lá é a mesma pessoa que está aqui falando com você hoje. Só que eu tive que decidir o quanto eu falava, como eu falava, qual era a melhor hora de falar, quanto aquela comunicação poderia ser melhor ou pior. E eu tive que fazer algumas escolhas naquele momento. Provavelmente, se eu tivesse continuado lá, eu estaria falando contigo hoje assim dentro do Ministério. Se eu tivesse achado que estar lá era o correto. Eu não sou outra pessoa, eu sou absolutamente a mesma pessoa, que vocês não me conheceu lá atrás como você deveria, porque eu não pude me mostrar como eu sou. Porque naquele momento eu achava que aparecer demais poderia não ser a melhor opção, entendeu? E foi o que eu resolvi naquele momento, foi a escolha que eu fiz. Basicamente foi uma escolha é do isso. senhor. Doutor Nelson Taixe, ainda nessa linha do Ministério da Saúde, como é que o senhor avalia a falta de um ministro técnico na pasta, que hoje é liderada por um militar, e neste momento que o combate ao coronavírus, mesmo os números atingem proporções alarmantes em todo o país? Eu acho que a gente tem que tratar os problemas separados, quando os problemas individuais têm que ser tratados de forma separada. A evolução da Covid, ela não tem a ver com ter um militar no Ministério. Da mesma forma, eu acho que o fato de uma pessoa ser militar ou não ser, não pode ser um pré-julgamento, porque a gente já teve pessoas no Ministério da Saúde, não médicos, que tiveram gestões muito boas. Então, a primeira coisa que eu acho é que a gente não tem que ter pré-julgamento. Em relação a não ter um ministro, ter o Eduardo como ministro interino, isso para mim é uma coisa ruim, porque isso, de uma certa forma, enfraquece a posição do ministro, porque existe uma colocação, que isso foi colocado pelo próprio Eduardo Pazuello, que ele estaria lá interinamente mesmo, é a opção dele. Eu não sei se mudou, mas já era a colocação dele. Então, ter uma pessoa na posição oficial de ministro, me parece seria melhor. É óbvio que o presidente ele tem que fazer os julgamentos e as escolhas dele. Ele teve 2 ministros que saíram num espaço muito curto de tempo. Então, ele tem que avaliar qual é a melhor opção que ele tem e ele faz as escolhas e os julgamentos dele.
A minha opinião é que eu acho que quanto mais tempo você fica sem o ministro definitivo, isso é ruim. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que ter um ministro definitivo ajudaria nesse momento. Ministro... E acho que a evolução das mortes não tem a ver com ter ou não o ministro definitivo lá, uma coisa separada. Acho que não é o fato de ter o ministro lá definitivo ou não que está influenciando as mortes. Acho que são coisas independentes. Ministro, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista. Já de antemão quero agradecer o senhor estar aqui esse tempo todo esclarecendo muitos pontos importantes para a população brasileira. Eu queria que o senhor primeiro dissesse um pouquinho sobre a imagem do Brasil no exterior. Nós somos manchete nesse fim de semana em alguns grandes jornais importantes por conta dessa questão dos dados. Eu lembro que ainda acho que na sua gestão o presidente Trump também acusava a China de omitir dados. Então, isso sempre repercute no exterior. Aí eu queria que o senhor me dissesse se essa imagem sai ou não manchada em relação a esse fim de semana. Mas também queria seguir a linha da sua resposta agora do finalzinho da entrevista. O senhor é um quadro técnico, né? E o senhor entrou dizendo que gostaria, a sua única função era ajudar o Brasil. O Nelson Teich sai frustrado ou acha que deu a sua contribuição? Então vamos lá, pergunta por pergunta. A percepção do mundo em relação ao Brasil, eu vou julgar como você está julgando, pelas notícias que a gente vê nos jornais e na mídia. Pelo que está escrito lá, ela não é boa. Mas quando eu vejo uma situação como essa, a minha grande preocupação é como é que eu melhoro isso. E é isso que eu te digo que deve ser como a gente deve trabalhar daqui para frente. Eu não tenho que olhar uma situação como essa e usar isso para fazer disso um atrito. Quando eu olho uma questão dessa, eu tenho que me perguntar como é que eu melhoro a minha imagem. Então, essa é a forma que eu acho que a gente deveria ter de trabalhar. Em relação ao que o presidente Trump fala da China, de esconder dados, eu acho que uma das piores coisas que você pode fazer é você fazer comentários sem prova. É você falar coisas que levam muito mais a conflito, discórdia, sem ter uma comprovação disso. Então, tudo que é falado, principalmente se leva a problema, a discórdia, a conflito, a polarização, de uma forma leviana, eu sou absolutamente contra isso. Jamais faria isso. Em relação à minha passagem, eu jamais me sentiria frustrado. Jamais. Foi uma experiência única na minha vida. Não importa o tempo que você fique nessa posição, você nunca mais é a mesma pessoa. E quando você sai de lá, não tem como você não querer continuar ajudando de alguma forma. Então, se eu posso te dizer, eu tenho orgulho do tempo que eu fiquei, jamais me arrependeria do tempo que eu fiquei e jamais estaria frustrado pelo que aconteceu. Eu só agradeço realmente a oportunidade de ter vivido esse momento no Ministério e agradeço verdadeiramente. Nós é que agradecemos, ministro, a sua presença aqui, não é, Evandro? Isso mesmo, ministro. Muito obrigado por passar aí pouco mais de uma hora conversando com a gente, analisando a atual situação do país e a administração dessa pandemia que a gente enfrenta aqui. Muito obrigado e eu espero que o senhor tenha uma ótima semana. Vocês também. Muito obrigado. Obrigado, Raquel.